hoje então a gente vai começar a nossa semana falando das coisas que promovem a saúde. Semana passada a gente falou que sua falta de saúde pode estar vindo de vários sentimentos, o fato de você não saber falar não, da sua intolerância, da sua ansiedade, da depressão, do egoísmo. E essa semana então a gente vai falar e vai começar com o sentimento mais nobre que existe, que é aquele que deixa a gente na frequência vibratória dos anjos. É verdade, você sabia disso? Que é o da gratidão. Então a sua saúde, ela vai começar a vir e vem com toda a força a partir do momento que você tiver e praticar a gratidão. Ai, Renata, mas é difícil demais praticar gratidão quando as coisas não vão bem. Exatamente. Então vamos entender um pouquinho o que é esse vai bem e não vai bem? Vamos lá. Quando você coloca um sapato apertado e você sai caminhar e o seu pé começa a doer, é porque o sapato está te castigando ou é porque você está com o sapato errado? Vamos pensar nisso. Ele não está te castigando, você botou o sapato errado, né? Do tamanho errado. A mesma coisa é a dor na nossa vida, qualquer tipo de dor. A dor, ela serve para mostrar que você está no caminho errado. A dor, ela não serve para te castigar. Igual qualquer dor que a gente sinta no nosso corpo, ele é um mecanismo de proteção. Então, a dor fisiológica, ela é esse mecanismo de proteção que avisa, olha, o limite é aqui. A partir daqui, a coisa vai ficar feia. A dor é positiva. Ela é ruim porque dói. Mas a função dela é positiva. Se a gente entende que na nossa vida, a dor da vida, ela tem exatamente a mesma função. A dor da vida, ela não está vindo para te castigar. Ela está vindo para te mostrar que você está com o sapato errado. Você entendeu? E muitas pessoas insistem em caminhar com o sapato apertado. E aí machuca o pé, machuca o calcanhar, tem que botar band-aid, já tá bolha, já tá ferida e a pessoa põe o mesmo sapato. E insiste em não trocar de sapato. E quantos de nós insistimos em nos manter na dor? De qualquer dor que a gente esteja falando. E quando a gente começa a praticar gratidão, quando a gente entende que as dores da vida, elas vêm para alertar a gente, ó, você tá no caminho errado. E você começa a praticar a gratidão, fala, meu Deus, obrigado. Obrigado por me dar a visão, obrigada por me dar esse entendimento de que alguma coisa precisa mudar. Obrigada por hoje eu ter o discernimento de perceber que eu estou no caminho errado. E me dê a coragem de fazer as mudanças necessárias. Me dê a força moral de falar não para as coisas que eu quero falar sim. Me dê a força moral de ser verdadeira com os outros e comigo mesmo. E pratica a gratidão. E pratica a gratidão. Obrigado, Senhor, por esse corpo. Que apesar dele não ser perfeito do jeito que eu quero, ele é perfeito para o que eu preciso. Obrigada pelas minhas mãos, que são ferramentas. Obrigada pelo meu cérebro perfeito e maravilhoso. Obrigada pela minha aparência. Obrigada pelos meus membros perfeitos, que com eles eu posso fazer tudo o que eu preciso para mudar o meu caminho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pela oportunidade de encontrar novas soluções e obrigado pela minha criatividade, que tanto tempo eu deixei dormindo, mas que agora eu desperto e eu me abro para os caminhos que o mundo tem para me oferecer. Eu me abro para soluções. Vocês entendem? E você muda completamente o seu padrão vibratório. Então, quando você entende uma coisa negativa, sinta ela. Não adianta você falar, eu não quero sentir. Cara, não quer sentir? Não existe isso. Eu tô com raiva. Ai, eu não quero sentir raiva porque sentir raiva é errado, porque sentir raiva é pecado. Gente, você está sentindo raiva. Pronto, acabou. Isso é um fato. Agora você tem que aprender a lidar com ela.
Você vai continuar andando no mesmo sapato apertado? Você vai ficar lá cozinhando a sua raiva? Mas por que que o fulano fez isso comigo? Eu não acredito. Como que ele foi capaz? Como que não sei o quê? E aquela pessoa aí fica cozinhando. Você tá andando com o mesmo sapato. Troca o sapato. O que eu preciso enxergar dessa situação que acontece repetidamente e eu ainda não enxerguei? Por que que, de novo, isso está acontecendo na minha vida? E começa a praticar gratidão. Senhor, obrigada pelo meu discernimento. Ah, gente, eu falo Senhor porque eu sou cristã, tá? Quem não é cristão, é na mente superior que você acredita, no algo a mais que você acredita, tá? Bate um papo com esse algo a mais que você acredita, tá? Entra em sintonia com esse algo a mais que você acredita, entra nessa vibração desse ser maior que você acredita, né? E fala obrigada porque eu tenho discernimento e eu tenho força física e moral para poder mudar essa situação. Então, pratique a gratidão. Pega uma coisa negativa, que ela não é negativa, tá? Ela só tá vindo te mostrar que você tá no caminho errado. A gente precisa ressignificar esse negócio de ruim, de negativo. Dor não é ruim, dor é bom. Dor é bom. Se você tá se afogando e não percebe, é ruim ou é bom? É ruim. Mas se você percebe, ai meu Deus, você bate, né? Você bate a perna e você bate o braço com mais força para respirar. É bom? É bom. Então, a gente precisa ressignificar essa história de bom e ruim, tá? Então, se permita sentir, mesmo que o que você esteja sentindo seja feio, né? Vergonha, raiva, vontade de matar e cansaço, e enfim, sei lá. Isso aí que você tá sentindo, não é errado sentir, porque sentir é sentir. Não tem certo e errado, você sente, paciência. O que você faz com isso pode ser certo ou errado, né? A Bíblia já diz, ireis, mas não pequeis. Não te dá o direito de fazer besteira. Então, aceita, sente, respira e começa a praticar gratidão. Saia dessa sintonia negativa e aumenta a sua vibração. Lembra que a gente falou lá no começo da semana passada que os nossos pensamentos, eles formam os nossos sentimentos que te dá um padrão vibratório. Se esse padrão vibratório é baixo, pela vibração, a lei da atração, que é uma lei universal, não tem nada de esotérico nisso, é física quântica, você vai atrair. Se você tá na sua sintonia mais alta, pensamentos elevados, você gera um sentimento elevado, uma vibração elevada e as soluções começam a surgir. Entende? Então, às vezes, o que tá te faltando é bater um papo, né? Bater um papo com Deus, bater um papo com o universo, bater um papo com quem você acredite, nessa força maior, bater um papo com você mesmo. Aceita o que você está sentindo. Tô decepcionada, eu tô fraca, chora, põe tudo pra fora e aí começa a praticar gratidão. Começa a perceber que você habita num corpo perfeito. Ainda que o seu corpo tenha alguma deficiência. Porque muitas vezes, através dessa deficiência, você desenvolveu qualidades que sem essa deficiência, você nem desenvolveria essa qualidade. Você não desenvolveria seu sentido, a sua criatividade. Às vezes você tem alguma limitação motora, às vezes você tem alguma limitação mental, alguma limitação que te faça ter que se adaptar. E nessa adaptação, apesar de uma deficiência, você deu um salto absurdo, graças a essa. Uma vez tem um deficiente visual, tem um cego que fica na frente do supermercado e eu vivo batendo papo com ele. E um dia ele tava me contando a história dele, ele não nasceu cego. Eu falei, me conta essa história. E aí ele tava falando que com 20 e poucos anos ele perdeu a visão, e aí ele era casado e a mulher não aceitou, botou ele pra fora, quer dizer, ele ficou cego e morador de rua,
tudo ao mesmo tempo. Teve que aprender a ser cego e teve que aprender a se virar na rua, tudo ao mesmo tempo. E ele contando a história dele, que graças a tudo isso ele pôde se desenvolver e ele faz tudo sozinho, ele mora sozinho, conseguiu uma casa, mora sozinho, faz tudo sozinho. E ele falou assim pra mim, e eu falei, rapaz, mas e agora se você volta a enxergar? E eu fiquei tão emocionada quando ele me falou, ele falou assim, ah, Renata, Deus que me livre dessa desgraça de eu voltar a enxergar, porque isso ia acabar com a minha vida. Tudo que eu sou foi depois que eu perdi a minha visão. Gente, aquilo me tocou. Aí eu dei um abraço nele, né? Pandemia, ai meu Deus do céu. Eu dei um abraço nele e tal, é um querido, já é um amigo já. E olha que resignação maravilhosa. A gratidão que ele tem pela vida. Gente, são lições. Então, se você está com dificuldade de praticar a gratidão, talvez você esteja precisando de um trabalho voluntário. É verdade. E eu falo isso por mim. Porque depois que eu comecei a trabalhar como voluntária, nossa, como a gente aprende. Gente, como a gente aprende na rua. Vocês não fazem ideia. No meu caso, né, que eu faço trabalho voluntário com moradores de rua. Mas eu aprendi tanto que eu falo, meu Deus, por que eu tô triste? Porque eu tenho tudo. As coisas não estão do jeito que eu gostaria. Mas eu tenho tudo. Meu Deus, eu tenho tudo. Eu tenho uma mão perfeita. Eu tenho um nariz que respira, que sente cheiro. Eu posso escutar, eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso enxergar. Não acredito. Por mais que eu não tenha olho verde e olho azul, que aliás eu nem queria ter, acho que não ia combinar. Eu gosto do jeito que eu sou. Mas, né, porque tem gente, eu queria ser loira, eu queria ser morena. Você já viu uma pessoa que tá fazendo algum tratamento de câncer, por exemplo, que nem cabelo tem? E o seu, se você pintar, se você cortar, vai nascer de novo. Então, às vezes, o que falta pra gente é ter esse olhar de gratidão, de saber que você é perfeito, de saber que você vive numa família perfeita, dentro daquilo que você precisa. Deus te colocou onde você precisa estar. Deus precisa de você aí. E às vezes a gente fica querendo fazer as coisas fora, sendo que Deus te plantou onde você está. Então floresça onde você está, que foi até a frase do ano passado da nossa casa religiosa, né? Floresça onde Deus te plantou. E seja grato por isso, porque graças às dificuldades que as pessoas que convivem com a gente nos impõem, a gente precisa se superar a cada dia. A gente precisa ser cada dia melhor. Nos provocam a ter mais paciência, nos provocam a ter mais criatividade em como solucionar o problema. Nos provocam a ser pessoas realmente melhores para poder assistir. Você quer melhor exemplo disso do que filho? Filho vem e ele provoca na gente a nossa evolução, porque a gente precisa ser melhor para poder conduzir pessoas que contam com a gente. Então, gente, pratique a gratidão, porque se você for olhar, mas se você for olhar com muito cuidado e com muito carinho, você vai ver que você tem muito mais coisas para agradecer do que para criticar. Se você for olhar para o seu corpo, que às vezes tá reclamando que tem celulite, que tá com gordura, que os peitos estão caindo, que a bunda tá mole e que você não tem uma pele do jeito que você queria, que a pele é marcada por acne, isso e aquilo, se você for olhar de verdade, você tem todos os dedos da sua mão. Você tem mãos lindas e perfeitas. Braços que te possibilitam abraçar, acolher, beijar. Se você for olhar o que o teu braço é capaz de fazer, pegar uma criança do berço e segurar ela no teu colo, você nem vai lembrar da pelanca embaixo do braço. Você entende? É disso que a gente está falando. Se você for olhar que você pode sentar no chão e brincar com um filho, que o teu filho olha pra você e dá risada e te beija e te abraça e fala que te ama, você nem vai lembrar que a hora que você senta tem umas gorduras que pulam pra fora. A hora que você pensa que você vai no banheiro e você fala, Senhor, meu rim funciona perfeito, eu nem preciso pensar pra fazer xixi.
Eu nem preciso pensar para evacuar, eu tenho um intestino que funciona perfeito. E se você não tem, se essa é uma das suas dores, tá te mostrando que aí você tá insistindo em andar com o sapato apertado. Come a fibra, toma água, não fica esperando um remédio que vai te fazer evacuar uma vez por semana. Faz as coisas direito, honre a beleza que é você, que é o seu corpo, que é a sua mente. Combinado? Pratica a gratidão. Esse é o primeiro passo. E ao longo da semana a gente vai falar sobre outras coisas que promovem a sua saúde. Um beijo para vocês.